Dia 26 de setembro de 2021. Então estamos aqui na página 67 do PDF e nós estamos na parte 4, estamos na parte final do capítulo 6 e estamos entrando no subtítulo Praticando a Presença. Vamos lá então. Quando estamos reconhecendo a Deus como onipotência, onipresença, onisciência, estamos praticando a presença de Deus, mantendo nossa mente em Deus e estamos estabelecendo dentro de nós uma quietude interior que mais tarde se torna uma receptividade à presença de Deus. Ele mesmo, aquilo que foi chamado de o nascimento do Cristo. O nascimento do Cristo é aquele momento em nossa experiência individual em que o nada se torna algo tangível, em que falta alguma coisa. E, de repente, agora se torna evidente uma presença tangível e real, um poder, um companheiro, um salvador, um guia. Desse momento em diante, nós conscientemente permanecemos na presença. Bom, então cabe fazer um comentário sobre este primeiro parágrafo aqui deste título, Praticando a Presença. E de antemão eu convido a todos que vão lá na nossa playlist que nós gravamos do livro Praticando a Presença, de Joel Goldsmith, que ele fala sobre este assunto aqui, ele entra dentro deste assunto, como permanecermos na presença, conscientemente, praticando a presença de Deus. Bom, gente, eu já falamos no vídeo passado que a partir do momento que você começa a praticar, você começa a deixar a couraça se abrir pelas suas crenças, pelos seus paradigmas, pela resistência interna do ego, a fisiologia do ego e tudo mais, nós começamos a permanecermos nesta presença, nesta paz interior, nesta calma interior, nesta alegria interior. Jesus, ele permanecia por um longo período. Por quê? Porque ele alcançou a consciência do Cristo, a consciência do Pai. E o Pai permanecia nele por um longo período, pela sua devoção, pelo seu trabalho, pela complexidade de consciência na qual o Mestre alcançou. Bom, foi o mestre dos mestres, né, gente? Então, aí cabe a nós aqui reverenciar sempre, dobrar nossos joelhos em relação ao Mestre Jesus. E nós que estamos nos desenvolvendo rumo a esta consciência crística, rumo à consciência do Pai, outras pessoas também demonstraram que tiveram um grande avanço dentro desta questão da presença. Joel Goldsmith, ele se concentrava e chegava ao Pai. O professor Hélio Couto, com a ressonância harmônica, através da autoconcentração, da autoconsciência, ele consegue colapsar a função de onda para realizar os desejos de pessoas que chegam até ele, pedindo cura, pedindo coisas materiais e tudo mais. Tá, gente? E nós que estamos praticando isso aqui, nós estamos num caminho reto, num caminho em que nós estamos entrando dentro desta prática, permanecendo nessa prática. Alguns períodos de meditação são importantíssimos para a gente alcançar esta presença permanente. Alguns não, né? 100% do período em meditação. Tá. Aí chega aquela parte que vocês vão perguntar assim, tá, mas será que se eu ficar 100% do período de meditação, eu vou deixar de fazer as minhas coisas lá fora, as coisas humanas? Não. Você vai começar a reinterpretar as aparências humanas estando presente na vida humana. Porém, essa mudança interior, ela vai acontecendo drasticamente, ela vai tomando forma, tomando conta, e você vai se sentindo unificado com todas as formas e aparências que existem no mundo externo. Porque a onda é uma só, porque só existe uma vida, só existe a vida espiritual. Só existe uma única onda, então o observador ele colapsa a função de onda.
Por causa da presença percebida de Deus dentro de nós, seria impossível se houvesse qualquer conflito com alguém. Na cena humana, podemos discordar. Tá aqui o que o Joel sempre entra dentro do contexto humano para não haver conto de fadas aqui, tá? Na cena humana, podemos discordar um do outro. Mas não poderia haver conflito de natureza realmente prejudicial ou destrutiva entre nós. Nós podemos discordar um do outro, mas esse discordar, ele entra numa concordância e a gente acaba relevando, tá? E aí a gente não parte para agressão, não parte para nada, tá ok? A gente releva, a gente deixa para lá e seguimos em frente. Tá ok, gente? Sem mágoa, sem rancor, sem nada. Discordamos ali e seguimos em frente. Se um de nós tivesse percebido a presença, como esta presença vive em nós, tá? Como essa presença vive em nós, torna-se impossível para nós pegar uma espada e odiar ou invejar, sermos ciumentos, maliciosos ou destrutivos. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Eu discordo de uma pessoa, tá? Não concordo com a ideia da pessoa. Mas no final das contas, o sentimento é de unificação com essa pessoa. Portanto, não há como eu pegar uma espada ou um revólver e dar um tiro nessa pessoa. Por quê? Porque dentro dessa pessoa habita a unidade, o ser que habita em mim. É o ser do meu próprio ser. Vocês entenderam isso aqui? É o ser do meu próprio ser. E dentro deste conceito do ser do meu próprio ser, só existe um único ser, só existe uma única consciência, está o grande segredo revelado do emaranhamento quântico, gente. Isso é emaranhamento quântico. Isso é genial, emaranhamento quântico. Por quê? Porque mexendo interiormente em mim, eu mexo interiormente na pessoa que está em fase comigo, ou seja, está trocando atrito comigo. Se eu mexer internamente, mudar meus sentimentos em relação àquela pessoa, eu mudo a manifestação das causas e consequências em relação àquela pessoa. O contexto muda. Por quê? Porque só existe um único ser, uma única consciência. Tá ok? Só existe um único ser, uma única consciência. E aí nós mudamos. Isso é o emaranhamento quântico, isso é comunicação não local. A partir do momento que a gente entra em fase com uma única consciência, nós mudamos de todas as formas, tudo em nosso mundo externo. Todo o segredo da paz na Terra é estabelecido em nossa consciência, desta presença realizada que atua como um nivelador em nossa consciência, tornando-nos todos igualmente filhos de Deus. Isso torna possível perceber que o Mestre quis dizer quando disse: não chameis homem algum vosso Pai sobre a terra, pois é o vosso Pai que está no céu, um princípio criativo. Então, por isso que nós temos essa imagem humana de chamar a pessoa de pai, nosso pai. Quando nós temos filho, também nós educamos que a criança nos chame de pai. Isso é um procedimento normal que está nessa névoa, né? Névoa aqui, nessa vida virtual, como eu já tinha falado, que é o contexto humano, né? Pai, filho, mãe, tudo mais. Porém, pai só existe um. Pai só existe aquele que está nos céus e aquele que é o nosso Criador, o Criador. E a criatura não chama outra criatura de pai. Pai é o Criador de todo o universo, que é o próprio Deus, né? Por isso que Jesus falou nesse termo espiritual. Então agora no modo humano de vida, o meu pai não é meu pai? Sim, ele é meu pai, eu nasci, fui concebido através de um ato, de uma concepção, de uma troca de informação que me criou, que eu nasci ali. Mas gerou, me criou, não. Quem me criou foi o Pai, que é Deus, tá? Então, gerou, bioquímica humana, gerou um feto, e esse feto deu o nome de Roberto.
Mas esse feto, ele tem um espírito que é acoplado nele. Quem cria o espírito é o Criador. E o Criador que cria o corpo, que faz o corpo, que manipula toda a bioquímica para que esse corpo seja manifesto, sustentado e nutrido e vivido aqui neste planeta. No final das contas, só existe um pai, realmente. Então, aprendemos a não chamar nosso país de nosso país, ou nossa bandeira de nossa bandeira. Respeitamos o devido, mas reconhecemos que somos todos um lar espiritual. Isso não significa apenas aquele em nosso caminho particular. Significa que todo indivíduo na face deste globo tem, na verdade, apenas um pai, um princípio criativo em reconhecimento de que somos irmãos. O fato de que pode haver níveis culturais, educacionais ou econômicos que nos separam no momento não tem nada a ver com a verdade básica de que somos igualmente um, no que diz respeito ao nosso relacionamento espiritual. Todos nós temos apenas um princípio criativo, um pai, e algum dia começaremos a agir como se realmente acreditássemos nisso. Se quisermos fazer isso, será necessário que mudemos nossos conceitos de oração e comecemos a tratar Deus como se esse Deus onipotente, onipresente e onisciente estivesse e está realmente mais perto de nós do que nossa respiração. Nossa função é descansar em Deus, mas nunca devemos tentar dobrar Deus à nossa vontade ou tentar fazer com que Deus faça algo que queremos para nós, porque não teremos sucesso. Sempre que formos tentados a tentar fazer com que Deus faça algo, lembre-se de que estamos tentando dobrá-lo à nossa vontade, e então seremos libertados de qualquer conceito pagão de oração e oraremos. Molda-me a tua vontade, dobra-me a tua vontade, faça-me entregar-me a tua vontade, para que seja feita a tua vontade e não a minha em mim. Deixe-me não ter vontade própria, mas me deixes desejar, deixe-me não ter um desejo, que eu me entregue completamente à onisciência, onipotência e onipresença, e seja um observador do que acontece em minha vida, enquanto eu permito que todo o conhecimento, todo o poder, toda a presença governe minha vida. Está aqui, gente, uma contemplação mostrando que nós, dentro deste caminho, nós vamos nos deixando essa presença, esse único poder, única consciência, tomar forma dentro de nós, ou seja, levantar o Cristo dentro de nós. Mensagem de gabinete. A ressurreição, em seu sentido místico, significa ressuscitar o Filho de Deus do túmulo, dos sentidos físicos, e também a ressurreição no sentido de elevar-se do sentido físico do corpo para a realização da consciência espiritual que governa toda a forma. A revelação da vida vivida pela graça, em vez de sob a lei, consiste na revelação da consciência do indivíduo como uma lei de ressurreição, cura e proteção ao corpo, negócios, lar e bem-estar. Em todas as formas, nós começamos a ver como a consciência do indivíduo, mesmo sem pensar e sem ser direcionada, torna-se a lei e harmonia para a nossa existência. Vou ler novamente aqui. A revelação da vida vivida pela graça, ou seja, a iluminação espiritual, em vez de sob a lei, consiste na revelação da consciência do indivíduo como uma lei de ressurreição. Ressurreição pelo Espírito. Cura, proteção ao corpo, negócios, lar e bem-estar em todas as formas. E nós começamos a ver como a consciência do indivíduo, mesmo sem pensar e sem ser direcionada, torna-se a lei da harmonia para a nossa existência. Então a consciência é a chave de tudo, gente. É preciso trocar a consciência.
E para trocar a consciência, nós precisamos ter essa constância em nossa vida com as práticas. De novo, né, nós vamos falar neste ponto. Meditação, estudo, trabalhos, ajuda. Existe, como já foi falado isso em alguma palestra do professor Hélio Couto, N trabalhos, tá? N trabalhos partindo do mundo espiritual para serem manifestos aqui neste plano, nessa terceira dimensão. Porém, cada um de nós que está aqui neste caminho está se aperfeiçoando para criar abertura para poder realizar, trazer este trabalho aqui para o planeta Terra. Para que propósito? Para que seja estabelecido a ordem divina do Cristo, para que o Cristo reine novamente e reine soberano sobre toda a face deste globo. Porém, gente, é preciso que tenhamos o quê? Paciência, tenhamos constância em nossas práticas e estudo, para que a gente possa levantar este Cristo primeiro, este Cristo interior nosso, que é a nossa consciência, a consciência espiritual, e, com consequência disso, começarmos a realizar as obras do Pai, deixar o Pai atuar através de nós. Nós nos tornamos um canal, onde este canal ele recebe informações e aí nós vamos compartilhando, vamos ajudando, vamos a cada ano, a cada década ajudando mais e mais pessoas a chegarem ao entendimento de como que se manifesta a realidade, o que é a realidade. Porém, né, gente, nunca iremos explicar Deus, porque Deus é inexplicável. Não existe consciência para explicar, não existe a criatura para explicar o Criador. Nunca vai existir, né? Tamanha complexidade, tamanha a mudança instantânea que há. O período da incerteza de Heisenberg, ele fala disso. Tá? Então as coisas vão se mudando, então não tem o tempo suficiente para você determinar uma coisa, e essa coisa ela vai tendo probabilidades, infinitas possibilidades. Tá? Então, para que nós possamos levantar e fazer e ter essa consciência, nós vamos chegando ao entendimento, né? Lento, estudando, meditando. Claro, no início é um pouco difícil, gente, mas a partir do momento que a gente vai se entregando a este caminho, nós vamos conquistando, ou seja, conquistando não, um termo melhor aqui, nós vamos soltando as coisas do mundo externo, tá ok? Então ficamos por aqui com esse vídeo. Hoje é um vídeo mais curto que a gente fez, e a gente fez essa parte deste capítulo aqui, tá? A parte da parte 4, e esse capítulo encerra, né, justamente com essa mensagem do Joel, dizendo, né, que a revelação da vida vivida pela graça, ou seja, da vida vivida pela consciência espiritual, que nos revela o quê? Nos revela uma paz, um descansar dentro deste espírito, navegar, ou seja, quando a gente está no mar, a gente boia, né? A gente entra em harmonia dentro do oceano e a gente boia, a gente não afunda, a gente boia, a gente é o oceano. Então a gente vai navegando nesse oceano, né? No fluxo desse oceano, desse espírito maravilhoso. O espírito do amor, o espírito que é toda a lei e toda a ordem. Saímos da entropia para negentropia. E é isso que é a harmonia, sair da confusão, tá? Sair da zona do caos para ir para a harmonia. E em tudo, na parte psicológica, tá? Na parte mental também. E aí a gente transcende o cérebro reptiliano, passando para o neocórtex, Homo sapiens sapiens. Por quê? E aí nós começamos a ter o quê? Tempos, observação, análise sobre aquilo que chega até você como às vezes como uma acusação, você analisa, ou você se entrega, como Sócrates fez. Tá? Então ele aceitou, ele não negou, ele se entregou, porque ele viu que dentro daquelas circunstâncias não havia como lutar contra alguma coisa, não havia luta alguma. Então ele se entregou porque ele entendeu como que funciona a realidade. Jesus, a mesma coisa, quando foram pegar ele lá, deixem, eu vou ir.
Foram lá, tiraram a metade da orelha do romano. Ele colocou a orelha de volta, curou a orelha do soldado e se entregou. Por quê? Porque ele entende quem é o Pai. E no final das contas ele resumiu tudo falando assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus já estava navegando no oceano desse Espírito, ele veio para um único propósito. E é isso que vai acontecendo. A gente começa a soltar as coisas do mundo externo, o estado emocional ele evolui, e aí evoluindo, amadurecendo o estado emocional, as outras coisas vão mudando instantaneamente. Por quê? Porque já atingiu a vida vivida pela graça, ou seja, a consciência espiritual se estabeleceu completamente. Gente, mas isso aqui é uma vida que, assim, não é um sonho de vida, tá? É apenas um deixar nosso, e a gente vai aprendendo isso dentro da nossa caminhada. Tá ok, gente? Vou deixar o link do nosso grupo aqui, informativo da nossa classe de estudos. Como sempre, a gente deixa aqui abaixo deste vídeo. Então ficamos por aqui, estamos na página, agora vamos entrar no capítulo 7, na página 69. Paz do Cristo a todos e até o próximo vídeo.